Será que as inundações no Rio Grande do Sul trouxeram muitos prejuízos aos fundos imobiliários? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Nas últimas semanas, demos início a uma das grandes tragédias ocorridas no nosso país. Chuvas fortes levaram um grande volume de água para o estado do Rio Grande do Sul. E, em consequência disso, muitas cidades ficaram submersas e ocasionando muitas mortes no estado. É claro que danos naturais, ainda que possam ser previstos, é muito difícil de serem contidos. Agora, o que impressiona é a omissão do Estado e do poder público nessas situações, a falta de despreparo total para lidar com situações emergenciais como essa. Eles esperam primeiro acontecer os fatos para pensarem nos planos emergenciais que serão utilizados. Em alguns casos nem tem tempo para isso, mas eles ainda vão planejar como vai ser feito. E o engraçado é que a sociedade desorganizada consegue se organizar e ser muito mais eficiente do que o Estado, que foi criado justamente para isso, para dar esse suporte, para apoiar a sociedade e prever coisas nesse sentido. Então nos cabe agora, pelo menos, aproveitar os fatos e refletir realmente sobre o que nós queremos e podemos fazer com a nossa sociedade. Agora, entrando no tema do vídeo, essas catástrofes trouxeram muitos danos e muitos prejuízos a imóveis, e afetando inclusive alguns fundos imobiliários. O BTG Pactual publicou um relatório com as informações mais importantes divulgadas por esses fundos gestores de imóveis. E aqui a gente vai dar atenção a alguns que sofreram e de alguma forma foram impactados por essa tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. Aqui agora a gente vai falar do primeiro fundo imobiliário, BRCO11. Diante da calamidade no Rio Grande do Sul, a gestão comunicou que o Bresco Canoas, que representa 5% da receita do fundo, encontra-se em uma região afetada pelas enchentes, de forma que as atividades dos inquilinos estão suspensas temporariamente. Segundo o documento, a seguradora do imóvel foi acionada e a equipe de gestão está acompanhando os desdobramentos deste evento em conjunto com os inquilinos e seus colaboradores. O BRCO11 é um fundo de galpão logístico, ele hoje está cotado a R$ 118, um dividend yield de 8,94, um PVP de 0,99. Os últimos 6 meses ele vem lateralizando, foi afetado um pouco, é claro, pelos eventos lá no Rio Grande do Sul. É um fundo de galpão logístico, como foi falado, e ele tem um imóvel justamente lá no Rio Grande do Sul. Aqui a gente vê a distribuição na lista dos imóveis: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná e Minas Gerais. Ele tem aqui um imóvel localizado em Canoas. O imóvel Bresco Canoas é situado na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Tabaí Canoas, 1200, onde foi construída uma edificação a qual possui fácil acesso viário à BR-116 e a BR-448, que liga Porto Alegre às importantes cidades do norte do estado. É um fundo de galpão logístico e esse imóvel lá em Canoas, ele detém 5% do portfólio do fundo. Então é um percentual considerável, mas que ainda não foi demonstrado impactos no fundo imobiliário causado pelo evento lá no Rio Grande do Sul. O segundo fundo, o CPSH11. CPSH11 está hoje cotado a 10,41, tem um dividend yield de 10,65, um PVP de 0,09. A gente vê aqui uma queda aqui por causa do desdobramento da ação, né, do papel. Então, ele hoje é um fundo de base 10, ele é um fundo de shopping, setor de varejo. Aqui é o imóvel que tem lá no Rio Grande do Sul, é o Shopping Praia de Belas. Então, o fundo aqui ele tem uma distribuição com 5 imóveis em São Paulo, 2 imóveis no Rio Grande do Sul, um no Rio de Janeiro e um no Ceará. A gestão comunicou que o Shopping de Praia de Belas encontra-se fechado desde a noite da sexta-feira, 3 de maio, e o Fashion Outlet Novo Hamburgo segue operando com horários flexíveis. Então é um fundo que foi afetado porque tem um imóvel lá no local onde ocorreu as inundações, mas não foi mensurado ainda o impacto no fundo. O próximo fundo, CXAG11. CXAG11 está cotado hoje a R$ 76,24, um dividend yield de 11%, um PVP de 0,66 e nos últimos meses o papel vem lateralizando. É um fundo de tijolo de agências bancárias. O portfólio do fundo são 11 imóveis no Rio Grande do Sul, 8 em Minas Gerais, 7 no Rio de Janeiro e 6 em São Paulo. Então são agências bancárias, então é uma distribuição bem grande, tem muitas agências lá no Rio Grande do Sul, e o problema das agências não é nem o imóvel em si,
mas infelizmente são as operações. Eles acabam impedindo algumas operações, o que acaba prejudicando o funcionamento daquele empreendimento. Mas não acredito que tenha impacto muito grande, tá? Porque a gestão ela acaba sendo feita por meio de tecnologia, então eu acredito que as agências bancárias acabem contornando bem isso e não deve causar muito prejuízo aos bancos, ao fundo, por exemplo, somente que o credor é banco, então dificilmente vai haver inadimplência, mas não deixa de ter sido afetado pelo dano, pela tragédia. A gestão comunicou que 11 agências do fundo, 26% do PL, localizadas no estado, não foram diretamente atingidas pelas chuvas. O outro fundo é NEWL11. O NEWL11 está cotado a R$ 121,76, tem um dividend yield de 9,98, um PVP de 0,73. Também vem lateralizando nos últimos meses. É um fundo de tijolo híbrido. A distribuição dele é um imóvel em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e um em Goiás. O imóvel Brinox Caxias do Sul, onde está localizado lá no Rio Grande do Sul. O fundo comunicou que não houve danos relevantes ao New Log Caxias do Sul devido às enchentes. Todas as estruturas permanecem íntegras e seguras e a operação do imóvel está seguindo normal. O próximo fundo é o VILG11. O papel está cotado hoje a R$ 89,63, um dividend yield de 8,71 e um PVP de 0,79. Nos últimos meses o papel vem lateralizando também. Ele é um fundo de tijolo do segmento galpões logísticos. A distribuição dos imóveis é 4 em Minas, 4 em São Paulo, 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 em Pernambuco, 1 no Pará e 1 no Rio de Janeiro. Aqui são os imóveis, a distribuição dos imóveis. Aqui no Rio Grande do Sul tem o CD Eldorado e aqui o CD Cachoeirinha. O fundo comunicou que o CD Eldorado, que representa 4% do portfólio, encontra-se em uma região diretamente afetada pelas enchentes. A gestão está monitorando a situação, que se encontra com acesso limitado, de forma que ainda não é possível precisar os danos à propriedade. O ativo do Vice Logística é um imóvel monousuário locado na modalidade atípica para Ambev e possui seguro patrimonial. O CD Cachoeirinha, que representa 5% do portfólio, não sofreu com as chuvas e até o momento não apresenta nenhum dano material à propriedade. O próximo fundo é o VISC11. O papel está cotado hoje a R$ 121,54, um dividend yield de 9,39, um PVP de 0,95. Nos últimos meses o papel também está lateralizado. É um fundo de tijolo do segmento de shopping, varejo. É bem diversificado esse fundo, tá? Ele tem 6 imóveis em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro, 3 no Ceará, 2 no Paraná, 1 no Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais e Bahia. Todos com um imóvel. O VISC11 também não teve impacto direto no Világio Caxias, Rio Grande do Sul, que representa 1% do portfólio. A Vinci informa que o shopping está operando como ponto facultativo para os lojistas, servindo como ponto de apoio e coleta para doações na região. Então vimos que os fatos apresentados no relatório do BTG, eles são fatos que afetam alguns fundos, tem outros ainda que tiveram de alguma forma foram impactados, mas os estragos até o momento não foram muito grandes quanto ao impacto financeiro para os fundos imobiliários apontados. É importante ainda que os estragos no estado não terminaram e a reconstrução do estado e das cidades demorará alguns anos ainda. Então o resultado ainda pode aparecer sobre os fundos imobiliários que têm imóveis naquela região. Isso vai refletir muito na economia, porque alguns imóveis, algumas lojas, empreendimentos vão se fechar, alguns empregos vão se perder e vai causar alguma inadimplência e de alguma forma isso pode chegar a alguns fundos imobiliários que têm imóveis localizados naquela região. Então os fundos que têm imóveis lá, alguns ainda vão segurar ainda um prejuízo. Então é bom a gente ficar atento se a gente tem investimento em fundos imobiliários com imóveis naquela região, porque alguns ainda vão ter prejuízo. Não estão apresentando esses prejuízos agora, porque os danos foram recentes, mas no futuro é provável que alguém tenha. O tamanho do prejuízo a gente não sabe precisar, mas é provável que tenha. Então é importante analisar até para saber, não é porque o fundo ficou barato que vale a pena comprar. Então o preço é importante, mas a análise do preço deve ser feita com a situação daquele fundo imobiliário, porque ele pode ter ficado barato, mas provavelmente ele não vai se recuperar.
Então é importante essa análise antes da gente fazer um investimento em alguma coisa que aparece ali para a gente como oportunidade. Então queria agradecer a quem ficou até aqui no final. Não deixe de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo para ajudar a fortalecer o canal. Muito obrigado por ter participado aqui. Se quiser fazer alguma pergunta sobre algum fundo específico, deixa aí nos comentários. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos que virão aí em seguida para vocês. Muito obrigado.